Bem-vindos à sessão agora da tarde do World Cup 2023. Estamos na última sessão do último dia e a gente vai fechar aqui com chave de ouro, porque nós temos a presença ilustre da Roberta Duarte, uma moça muito legal que é a cara da CAP. Então, eu vou ler aqui a biografia dela. Ela é física pela Universidade da USP, mestra e doutoranda em astrofísica do grupo de buracos negros pela mesma universidade. O foco de trabalho dela é entender buracos negros usando técnicas de inteligência artificial, principalmente simulando ambientes de buracos negros. Ela também é roteirista do canal Ciência Todo Dia e ela divulga a sua área no Twitter. De repente, uma grande quantidade de vocês já siga ela nas redes sociais. E eu acho que, segundo ela, a parte mais importante, né? Ela é fã da Taylor Swift. Então, é isso. Ela é muito bem-vinda, Roberta. É uma honra ter você aqui. E o palco é todo teu. Uma salva de palmas, né? Olá, gente. Boa tarde. Eu vou falar um pouco sobre o meu trabalho, que foi meu trabalho de mestrado. Tá? Foi a primeira simulação de um buraco negro usando inteligência artificial. Esse foi o título do trabalho, que eu fiz desde 2018 até 2020. E foi com o meu orientador, Rodrigo Nemen, que eu já vou falar um pouco sobre ele, e o colaborador da NVIDIA, que foi o João Paulo Navarro. Okay? Bom, de onde eu vim. Então, assim, falou da USP, né? Mas acho justo falar um pouco do lugar de onde eu vim, que é o IAG, que é o Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas, lá na USP Butantã, na capital. Bom, eu dei uma andada por aqui pelo INPE e, assim, vocês estão lá na frente, porque eu achei incrível o campus. Então, assim, eu sempre falo, porque o IAG é muito legal, mas boa parte do que a gente tem lá, vocês também têm aqui. Mas o campus da USP, ele é muito bonito e tem sempre muita coisa para fazer, porque tem diversos cursos, de muita coisa lá. Tem desde yoga até outras línguas para aprender, observações, e, enfim, tem museus e etc. Então, é muito legal lá. Mas, especificamente, eu sou do grupo de buracos negros, do IAG, que é liderado pelo professor Rodrigo Nemen. O Rodrigo Nemen, ele é um especialista em buracos negros. Atualmente, nos últimos semanas, né, basicamente todos os alunos de doutorado e mestrado defenderam. Então, atualmente, só tem eu no grupo. Eu sou a única aluna de doutorado. E semana que vem vai defender um de mestrado. Então, assim, acabou. Mas o time, em geral, é dividido em dois, que é o teórico computacional, que é justamente o trabalho que eu vou falar durante essa palestra, e tem o time observacional. O time observacional, até, eles têm um resultado interessante, que foi a imagem da galáxia com melhor resolução em raios gama. Até deu um bafafá no passado, porque foi uma imagem muito bonita, e teve em vários lugares. Então, assim, esse foi o time observacional lá que fez. Mas tem um teórico computacional, que é justamente sobre simulações e estudar buracos negros através da teoria. E eu já dei uma breve introdução sobre mim, mas eu sou física, né, lá da USP São Carlos, foi na USP Butantã. É praticamente física computacional, porque quase toda a minha formação foi em física computacional. Lá em São Carlos tem o curso Física Computacional. Fiz mestrado em astrofísica, voltado para astrofísica computacional também. Agora, doutorado, o roteirista no Ciência Todo Dia. Eu escrevo coluna para Meteored, que é o tempo.com. E fã da Taylor Swift, então, assim, Swift sempre. E, bom, o trabalho em si, eu vou falar desse primeiro artigo aqui, que é o Black Hole Weather Forecasting, que é onde está a primeira simulação. Mas, se você procurar no archive The First AI Simulation of a Black Hole, tem também um outro artigo com esse título, que é o mesmo trabalho, mas são dois papers diferentes, basicamente. Um é de conferência e esse é o da revista, que é o maiorzão com mais detalhes. Então, eu vou falar desse trabalho. Se der tempo, eu vou falar desse segundo paper, que também foi do meu mestrado, que eu fiz junto com o Ivan, que era um outro aluno de doutorado lá do grupo, onde a gente também usou inteligência artificial, mais especificamente Deep Learning, para fitar missões de AGN, que basicamente é um buraco negro se alimentando no centro de galáxias. Tá? Bom, o trabalho em si teve um certo reconhecimento tanto nacional quanto internacional. O governo brasileiro ele divulgou bastante fora do Brasil.
Então, assim, teve até a Google, a DeepMind, enfim, várias outras empresas teve interesse no trabalho. Então, assim, foi que deu um burburinho, porque foi a primeira e nunca tinha sido antes. E eu, assim, posso estar errada, mas até agora eu acho que é a única simulação, tá? Não tem outro trabalho nessa direção, porque recentemente saiu um artigo da Universidade de Nova York, e eles listaram artigos que usam inteligência artificial e fluidos, e em astrofísica de buracos negros era o único que estava listado lá, era o nosso artigo. Então, acho que ainda é o único. Bom, uma breve introdução agora. Eu vou falar sobre os protagonistas do trabalho, que são os buracos negros, e contar um pouquinho da história deles e o que eles são. Eu não gosto muito de chamar eles de objetos, tá? Porque os buracos negros eles são uma região do espaço-tempo. E eu gosto muito dessa frase do John Wheeler quando a gente fala de distorções de espaço-tempo, que o espaço-tempo diz à matéria como se mover e a matéria diz ao espaço-tempo como se curvar. A ideia do espaço-tempo nasceu com Minkowski, né? Mas foi o Einstein que popularizou e ele que publicou o artigo da relatividade restrita. Então, assim, a física que descreve o espaço-tempo foi graças ao Einstein. E, a partir daí, o espaço-tempo passa a ser uma entidade. E o que o Einstein percebeu, né, é que, quando você coloca massa no espaço-tempo, essa massa distorce o espaço-tempo e a gente conhece isso como gravidade, ou campo gravitacional. Então, ele introduziu essas equaçõezinhas, que são as equações bases da relatividade geral, que veio alguns anos depois da relatividade restrita. E, basicamente, o que essa equação diz é que a gente tem a matéria desse lado, né, matéria ou energia desse lado, e aqui vai dar o quanto o espaço-tempo está curvado, ou seja, basicamente o campo gravitacional de um objeto, né? Curiosamente, o Einstein, quando ele publicou essas equações, ele nem achava que ia ter soluções tão rápido. Ele simplesmente só publicou as equações, ele não achou que ia ter uma solução analítica. Mas Karl Schwarzschild, no fronte da Primeira Guerra Mundial, estava estudando as equações de Einstein, e ele chegou numa solução um pouco curiosa. Ele estava estudando objetos esféricos, como estrelas, por exemplo, e ele percebeu que, para uma dada massa e um dado raio, essa distorção seria tão intensa, mas tão intensa, que nem mesmo a luz conseguiria escapar dessa região. Nem Einstein nem Schwarzschild imaginou que um objeto desse pudesse existir. Inclusive, os dois achavam que era uma curiosidade matemática. E, por muito tempo, buracos negros eles foram tratados, sim, como uma curiosidade matemática. Então, assim, quase tudo deles, assim, no começo do século XX, foi voltado na parte teórica, sem observação, sem nada, apenas como uma curiosidade de puro interesse matemático mesmo. Mas, hoje, nós sabemos que eles existem e eles estão por aí. Inclusive, temos uma foto, na verdade, duas, né? Do M87 Estrela, e a gente tem a foto do Sagitários A Estrela, que é o do centro da Via Láctea. Esse é o do M87 Estrela, que é o da galáxia M87, e foi a primeira foto em 2019 pela colaboração EHT. Então, hoje nós sabemos, inclusive conseguimos observá-los aí, que eles estão por aí, tá? Mas como que a gente observa algo que não emite luz, não reflete luz, não, tipo, toda a luz que chega ali é engolida? Então, como que a gente estuda, né? Quando matéria, por exemplo, estrela, gás, uma nebulosa, planeta, chega próximo do campo gravitacional de um buraco negro, pode ficar preso no campo gravitacional de buraco negro e começa a orbitar o objeto. Só que a gente conhece, pela conservação de momento angular, que vai se conservar. Então, assim, não pode simplesmente perder momento angular, né? Então, vai ficar orbitando indefinidamente, mais ou menos como a Terra orbita o Sol. A gente sabe que uma hora a órbita vai ficar instável, mas, atualmente, o momento angular está sendo conservado. Mas a gente vê esses objetos engolindo matéria. Então, assim, tem matéria caindo em direção a eles, né? Então, o que está acontecendo ali? E a gente vê que essa matéria emite um brilho. E a gente consegue fotografar esse brilho, né? A gente consegue observar esse brilho. E isso foi uma grande questão para físicos e astrofísicos, porque é muito difícil tentar explicar, porque, como eu falei, não tem como perder momento angular, simplesmente. Foi em 91 que Balbus ele percebeu que a fricção dinâmica era a responsável por transportar momento angular de uma região para outra. Então, transportava a região angular da parte mais externa para a parte mais interna. Da parte mais interna para a parte mais externa, ou seja,
a parte interna perdia momento angular e começava a espiralar, e a parte externa ganhava momento angular e começava a se afastar, formando um disco. Então, é por isso que chama disco de acreção, porque ele realmente tem uma aparência de um disco. Tá? E a gente já consegue perceber que transporta momento angular. Mas o que o Balbus também percebeu foi que não bastava apenas viscosidade, né, que é a fricção de fluidos que a gente vê aqui na Terra. Para conseguir acontecer a acreção, precisa de campos magnéticos. Então, esse foi o resultado que o Balbus introduziu em 91. E agora a gente sabe mais ou menos como esse processo acontece, mas é um processo bem complicado. E, além disso, converte parte da energia mecânica, ou seja, da energia potencial gravitacional, em radiação. Ou seja, o disco brilha e nós conseguimos observar esse brilho em diversos ondas do espectro eletromagnético. Então, a gente consegue observar dependendo do buraco negro. E, bom, como que, então, a gente estuda esse processo? Porque é um processo muito complicado, assim, parece que já tem todas as respostas, mas ainda não. Bom, a ideia é ter um plasma, que é um fluido que está sendo acretado por um buraco negro, e então, a ideia é usar equações de fluido. Essa é a coisa mais direta. Então, a gente vai usar equações hidrodinâmicas, coloca ali um fluido, um buraco negro no centro e vê o que acontece. Então, essas simulações são chamadas de hidrodinâmicas. Mas, como o Balbus introduziu, a gente precisa dos campos magnéticos. Ou seja, a gente precisa das equações de Maxwell dentro dessas equações de fluido. Então, não basta ser só apenas as equações de dinâmica de fluidos, a gente precisa também das equações de Maxwell, e aí se torna uma simulação numérica MHD, então é magnetohidrodinâmica. Mas nós estamos falando de um objeto da relatividade geral que a física newtoniana não explica. Então, a gente precisa também adicionar a relatividade geral dentro das equações de dinâmica de fluidos, dentro das equações de campo de eletromagnetismo. Então, assim, fica uma coisa extremamente complicada. Quanto mais você vai adicionando complexidade, mais difícil é para simular. E além disso, quando você vai de 2D para 3D, porque quando a gente observa algo, né, aquele objeto, da forma como nós vemos, é 3D, então a gente precisa também do 3D, mas já adiciona mais um grau de dificuldade. Então, assim, fica realmente muito difícil de simular. Bom, e aí a gente encontra problemas, né? Parte dos problemas eu já falei. E a dificuldade de simular é a questão do tempo também. Porque, usando um tratamento assim, simples, hidrodinâmico, sem relatividade geral, sem campos magnéticos, 2D, algo extremamente simples, demora 7 dias rodando em 400 CPU cores. Então, isso demora muito, porque você pensa que se você precisar de 4 simulações, é um mês, né, rodando. É dia e noite em 400 CPU cores. Isso é um tratamento simples, tá? Quando você vai para a relatividade geral, campos magnéticos, enfim, 3D, isso facilmente vai para um mês rodando dia e noite em GPU, tá? Não é nem em CPU. Em GPU, vai para um mês facilmente. E a gente não sabe as condições iniciais de um sistema, né? Então, precisa testar várias e várias condições iniciais. E pensa assim, 12 condições iniciais, o que é muito pouco, você vai rodar um ano. Então, assim, é realmente assim, inviável fazer essas simulações. Tá? E está sendo um problema. Inclusive, se vocês pegarem o artigo do Sagitários à Estrela, né, da segunda foto, que é a foto do buraco negro do centro da Via Láctea, se não me engano, é o artigo 7 ou 6 deles, que eles lançaram vários artigos ao mesmo tempo, eles argumentam isso. Eles argumentam que eles não conseguem muito bem tirar a física daquela foto, porque não tem simulações realistas o suficiente. Assim, não tem computador, não tem tecnologia para fazer simulações desse tipo. Então, a gente chega numa situação que talvez a gente precise de um novo método, porque, senão, a astrofísica de buracos negros está ficando assim, está chegando no limite na parte teórica, né? Porque na parte observacional a gente está vendo aí fotos saindo, James Webb toda hora observando. Então, assim, tem muitos dados saindo na parte observacional. Então, a parte teórica precisa seguir em frente também. Então, talvez a gente precise de um novo método para acompanhar. E esse método precisa ter uma condição. Ele precisa ter um tempo menor do que uma simulação numérica, mas uma precisão igual. Então,
tem essa questão que a gente tem que obedecer. E aí entra a questão de aprendizado de máquina ou machine learning. Eu vou usar aqui, a princípio, como sinônimos, mas daqui a pouco eu vou explicar que eles não são sinônimos e eu já vou explicar a diferença entre eles, mas, enfim, por enquanto eu vou usar como se fosse a mesma coisa, mas fica anotado que não é. Então, a gente está falando de machine learning, e eu gosto de usar esses dois exemplos, porque é o exemplo assim, que acho que todo mundo conhece, então assim, não é um segredo para ninguém, que um é o AlphaGo, né, que, para mim, assim, pessoalmente, eu acho que esse foi um marco assim, do machine learning, assim, do aprendizado de máquina na história, porque eu acho que, a partir dali, foi o momento assim, que a gente viu que a coisa ia só crescer, 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 e estava dando certo. É o AlphaGo, que foi quando, usando técnicas de machine learning, uma máquina aprendeu a jogar o jogo Go e conseguiu vencer o campeão humano, né, que tinha 18 títulos mundiais numa vitória de 4-1. Inclusive, essa semana que teve esse jogo, eu acompanhei, né, o placar, e foi muito interessante. Nossa, ver isso acontecendo assim, em tempo real foi realmente um marco histórico. E a gente recentemente está vendo aí o ChatGPT, né, o ChatGPT, que, né, todo mundo conhece, ou todo mundo já tentou usar pelo menos uma vez e ver realmente o quanto ele é potente. Assim, claro que tem alguns erros, né, e alguns problemas, mas a gente vê o quão grande é essas técnicas. E a gente também vê na direção da astronomia. Eu coloquei aqui esses artigos de 2017, 2018, 2019, porque foram basicamente os artigos que tinham na época. Então, quando eu comecei, eu tinha que ficar caçando no archive as coisas, assim, porque era até difícil ter. Tirando da parte de cosmologia, que a parte de cosmologia assim, já estava lá na frente, assim, tipo, com questão de inteligência artificial, mas nos outros era assim, coisa relativamente rara. Então assim, foi assim, tive que caçar, mas já tinha resultados e tinha resultados interessantes que estavam dando certo, ou seja, indicava que poderia ser, poderia ter algo ali, né? E aí nos leva à pergunta: será que machine learning pode aprender física? E, bom, esse artigo aqui, esse primeiro, que é o Patak et al. 2018, ele foi um artigo que ele utiliza uma rede recorrente, uma rede neural recorrente, assim, bem primitiva, para prever sistemas caóticos. Esse foi o artigo que basicamente inspirou o meu trabalho. Então, assim, toda a inspiração que a gente teve veio dele. E assim, foi um artigo que deu um certo boom na época do Patak. E hoje, se não me engano, ele trabalha com previsão do tempo na Google, se não me engano. Então, ele continuou o trabalho dele nessa direção. E ali teve o BRIN, em 2019, que utilizou o problema machine learning para aprender o problema de três corpos, que, se não me engano, ele é cerca de 50 mil vezes mais rápido do que um solucionador tradicional. Eu lembro que era um número assim, uou. Então, eu falei, nossa, então talvez a resposta esteja aí. E aí, também na dinâmica de fluidos, tem muita coisa. Eu acho que é uma das áreas mais quentes, assim, quando a gente usa de machine learning para física, assim, é dinâmica de fluidos, parece que assim, o santo grau está ali, né? Inclusive, tem uma das equações do milênio, que se você encontrar uma solução analítica, você fica milionário. Então, assim, é meio que até curioso, assim, porque é uma grande questão dentro da física e da ciência, né? Mas, em 2019, teve o Deep Fluids, que usou GANs para simular fumaça em uma sala. E o Mohan, em 2019, que usou, acho que, se não me engano, esse é o primeiro artigo MHD, que usou LSTMs para prever flows magnéticos, né? Então, e turbulentos. Então, assim, foi o primeiro trabalho aí, que agora está sendo basicamente a base do meu trabalho de doutorado. E aí, usando tudo isso, a gente pensou, será que a gente pode usar aprendizado de máquina para aprender disco de acreção, a dinâmica de um disco de acreção de um buraco negro? Essa foi a grande questão, essa foi na verdade, a principal questão do meu trabalho. E a ideia era, assim, relativamente simples. Pega soluções que a gente já tem, trata esses dados, alimenta para um modelo que a gente cria, um modelo de rede neural, treina, e a ideia é ter um modelo treinado que não precise resolver a equação diretamente e bem mais rápido do que as equações tradicionais. Então, essa foi a ideia. E aí, agora, sim, falando do trabalho em si.
Quando a gente fala de simulação numérica, logo pensa no Gargantua, né, do Interestelar. Aquilo lá é uma simulação, de fato. Assim, o Kip Thorne ele fez uma simulação, mas quando a gente fala disso dentro da ciência, em geral, a gente está falando de algo assim. Essa simulação não é do meu grupo, é do grupo lá da Física de Illinois, e é uma simulação GR-MHD, ou seja, com relatividade geral, campos magnéticos e dinâmica de fluidos. E esse buraco negro aqui que está sendo simulado é nada mais, nada menos do que o M87 estrela, que é o da primeira foto. Então, a gente está vendo aí como seria um gás, um disco de acreção em torno dele. Isso em 3D, essa simulação é em 3D. Então, é só para ter uma ideia de quando eu falo simulação, a gente está falando de algo assim. Esse aqui está prevendo a densidade. Nesse primeiro plot aqui, é como se fosse um donut, você corta o donut no meio e vê ele de lado. E no segundo aqui, você olha como se fosse de cima. E, bom, como que a gente, então, chega nessas equações? Basicamente, chega nessas simulações. Basicamente, alimentando essas equações para uma máquina. Essas equações, acho que muitos de vocês já devem ter visto elas em algum momento, porque elas são basicamente o pilar de quase tudo dentro da física, né, que são as equações de conservação. E elas, bom, se vocês observarem elas estão quase da forma tradicional. Essas são de dinâmica de fluidos, não tem campo magnético e não tem relatividade geral. E a ideia é porque, se a gente adiciona campo magnético e adiciona relatividade geral, demora muito para simular. E, na época, a maior simulação que tinha era a simulação hidrodinâmica com esses dados que eu vou mostrar aqui. Então, assim, não tinha muita opção além de ser hidrodinâmico. E, como não tinha nenhum trabalho nessa direção, a gente falou, vamos começar do básico, então, com dinâmica de fluidos, e depois a gente vai adicionando complexidade. Mas, como, então, simular um buraco negro usando equações de fluidos, se eu acabei de falar que a gente precisa de relatividade geral e de campos magnéticos? Bom, a gente faz umas mudanças. Em vez de usar um potencial newtoniano, a gente usa esse potencial chamado pseudo-newtoniano, que, como vocês veem, ele não cai ao r², e ele imita a métrica de Schwarzschild. E tem limitações dentro dele, tá? Então, assim, se você calcular, você não consegue encontrar o ISCO, por exemplo, que é o Inner State Circular Orbit. Você não consegue encontrar ele. Tem várias limitações. Mas, para o que a gente precisa aqui, nesse caso, ele funciona bem. Então, essa aproximação funciona bem. E, além disso, a gente precisa dos campos magnéticos, né, para acontecer a acreção. E o que a gente faz? Basicamente, a gente força uma viscosidade dentro do fluido através do tensor. Então, a gente adiciona esse tensor aqui, esse T, e esse nu aqui é a viscosidade que a gente acaba forçando ela para acontecer o transporte de momento angular. E, de novo, é uma aproximação para fazer o papel que os campos magnéticos fariam. Aqui é basicamente como funcionou o solucionador. A gente usou o código Pluto, que ele é um código que resolve equações de conservação, dessa forma aqui. E esse trabalho em si foi o trabalho do Ivan, tá? A parte de simulação numérica foi do trabalho do Ivan, mas o código Pluto está disponível na internet, então assim, qualquer pessoa pode acessar o código e colocar, se não me engano, em C. Então, ele é bem assim, bem amigável o código, você consegue rodar até de forma fácil. E, bom, também considerando as condições iniciais que eu falei, né? Porque a gente precisa adicionar as condições iniciais que podem variar de sistema para sistema. No nosso caso, foram 3 parâmetros. Primeiro, o perfil de viscosidade. Então, a gente usou 2 tipos de perfis de viscosidade, que um foi o Shakura-Sonaev, que é o SS, e o outro foi o Stone. Então, a gente usou esses 2 tipos de perfis de viscosidade. Aí, tem o parâmetro de Shakura-Sonaev, que é esse alfa aqui. Originalmente, esse alfa ele pertence a essa equação de Shakura-Sonaev, que foi introduzido pelo artigo deles, mas a gente também vai chamar de parâmetro de Shakura-Sonaev esse alfa do Stone também. Então, apesar de não ter esse nome, mas a gente vai chamar ele dessa forma. E uma curiosidade sobre esse alfa, tem até um livro da Barbara Ryden, que é sobre plasmas astrofísicos, e ela fala que toda a nossa ignorância sobre fluidos está dentro desse alfa.
porque a gente não sabe de onde ele veio, a gente não sabe por que coloca ele, a gente não sabe o que ele significa, ele é um número adimensional, mas funciona, então a gente coloca porque simplesmente funciona. Mas até uma frase curiosa assim, que eu gostei muito, está no livro dela. E, além disso, tem o perfil de momento angular, que a gente usa 2 também, é o Power Law e o Pena, que tem essas 2. Inclusive, esses gráficos que estão aqui mostram a variação para cada tipo de momento angular. Então, esse aqui é para A igual a 0.01, 0.1, 0.3 e o Pena. Então, você faz, dependendo do seu perfil de momento angular, o disco de acreção, né, o touro ali que está do lado, ele muda de formato. Então, aqui são todas as simulações que a gente teve. De novo, essa era a maior que tinha na época. Tá? Hoje em dia, eu não sei se essa afirmação ainda é válida, se é a maior. Mas, em 2018, quando comecei, era a maior. Então, assim, eram os dados que a gente tinha que lidar. Tá? Mas a gente faz alguns cortes, porque uma dessas simulações saiu com resultado não físico, provavelmente aconteceu algum erro durante a simulação, e a outra foi um outro tipo de grid, então não dava para misturar com os grids que a gente já tinha feito antes. Então, a gente acabou excluindo algumas simulações. Mas, e esses casos aqui já vai ficar mais claro num slide mais para frente, que eu já vou explicar o que cada caso significa. Bom, a gente fez a preparação de dados. Tá? Primeiro, a gente começou com o dado cru, só fazendo a normalização. A gente normalizou ele bonitinho, mas adicionou ele de forma crua. Assim. A gente coloca esse vácuo aqui, que não é bem um vácuo, a gente coloca simplesmente uma densidade bem baixa, tipo 10 a menos 5, que é basicamente o erro numérico do computador, para simular esse vácuo. E, além disso, o problema é quando esse gás começa a ganhar momento angular, né, ele começa a escapar, né, do campo gravitacional, e ele começa a vir nessa direção. Se a gente coloca essa parede muito próxima durante a simulação numérica, o que acontece o gás bate na parede e volta. Isso não acontece na vida real, né? Tipo, não tem uma parede perto de um buraco negro que o gás vai bater e voltar. E aí começa a acontecer choques, etc. Então, assim, por isso que a gente adiciona isso, deixa bem longe para não acontecer esse problema. E aí a gente adicionou isso e o que aconteceu foi que, basicamente, a máquina aprendeu que tudo era vácuo, né, porque basicamente minimizava o erro. Então, ignorava que tinha alguma coisa aqui, e isso virou um problema. Aí a ideia foi simplesmente cortar então essa parte, porque o problema do choque, né, é na simulação numérica, não é um problema da máquina. Então, a gente corta e deixa bonitinho. Aí, dessa forma, funcionou, a gente normalizou bonitinho e deu certo. E, além disso, a gente teve que adicionar informação temporal. E o que a gente fez, basicamente, a 2D são as informações espaciais, né? E a terceira dimensão do cubo é a informação temporal. E até um fato curioso sobre esse tipo de informação, né, de adicionar. Na época que a gente fez, acho que tinha tipo 1 ou 2 artigos de simulação assim de fluidos que fazia isso. O adicionar o tempo era de uma outra forma. Hoje em dia é basicamente a forma que está assim, aceita dentro da comunidade. Então, assim, a boa parte dos artigos hoje em dia fazem isso. Até o TensorFlow do Google agora tem uma arquitetura que faz isso por você e trata e adiciona, né, essa camada temporal. Mas na época era uma coisa que, nossa, será que vai dar certo? Será que não vai dar? Porque tipo tem 1 ou 2 artigos que fazem isso, então, mas acabou dando certo. E agora os métodos. Bom, como eu falei antes, né, a gente eu estava usando tudo como se fosse o mesmo sinônimos um do outro, mas é importante saber que tem a diferença, né? Inteligência artificial basicamente é o grande guarda-chuva. Você encontra várias definições dependendo da referência que você usa. Eu gosto de usar a referência de Turing, em 1950, sobre máquinas pensantes, que é basicamente tudo que uma máquina consegue fazer, que um ser humano também consegue fazer. Então, mesmo se você criar um código em Python e esse código, sei lá,
somar números, sei lá. E você também consegue fazer isso, então é uma inteligência artificial. Eu gosto dessa definição de Turing, mas vocês podem encontrar outras definições dependendo da literatura. Mas é claro que você não consegue criar um código para um computador fazer tudo. A ideia mais direta é: e se a gente fazer o computador aprender sozinho? Então, nascia daí a ideia de aprendizado de máquina. Basicamente, através de padrões, você alimenta dados para o computador aprende a fazer algo sozinho, seja classificar objetos, seja prever algo. Então, nascia daí o aprendizado de máquina, que é basicamente a forma como nós aprendemos também, que é através de padrões. E, dentro do aprendizado de máquinas, também tem o aprendizado profundo, ou Deep Learning, que utiliza redes neurais. Essa definição de redes neurais está no livro do Goodfellow, né, o que introduziu as GANs, o cara que introduziu as GANs, mas também tem outras definições, dependendo da literatura. Eu uso essa definição que está no livro do Ian Goodfellow e do Bendel. Tá? Mas é basicamente isso. E o que o aprendizado profundo é? Né? A gente usa redes neurais e, assim, o que as redes neurais são? É basicamente uma função que você quer um resultado y chapéu, você tem essa função, você quer encontrar essa função através dos pesos, cada aresta dessa tem um peso, e você tem os dados de entrada. Então, dados de entrada, você tenta encontrar os melhores pesos para encontrar um y chapéu que se aproxime o máximo do que você quer, do y. E aí você usa uma função de erro, através disso, para quantificar o quão próximo o y chapéu está do y. E, através de cálculo, você consegue fazer toda a derivada de volta para aproximar e encontrar esses pesos. Também tem a definição assim, de probabilidade estatística, que é muito interessante também. Hoje em dia, eu acho que eu até prefiro a parte mais de probabilidades estatísticas, mas se você olhar do ponto de vista mais de cálculo, é basicamente isso. Mas tem as irmãs das redes neurais, que são as redes neurais convolucionais. E elas são interessantes porque elas respeitam as relações espaciais e temporais dos dados. Então, assim, dependendo, né, se você usar aquele bloco, né, que tem a terceira dimensão temporal, as redes neurais convolucionais elas podem respeitar essa terceira dimensão também. Então, aí elas são muito usadas em problemas de visão computacional, como detecção de objeto ou segmentação de objeto. E o que elas são, basicamente, é uma camada que faz uma convolução em uma imagem. Uma analogia que eu gosto muito de usar é a seguinte: imagine que você está num quarto escuro, você tem uma lanterna que só ilumina uma parte, e no chão tem um quadro, e você precisa descrever o que você vê no quadro para uma pessoa que está no quarto ao lado. E aí você vai passando a lanterna por esse quadro, por essa pintura, e vai descrevendo para a pessoa que está do lado. E é basicamente isso que uma camada convolucional faz. É como se essa parte fosse a lanterna, que fosse passando pelo quadro, e aqui descrevendo o que está vendo. E a gente utilizou uma arquitetura bastante famosa, que é a U-Net. Ela foi introduzida em 2015 pelo Hohenberg, que se não me engano, ele é acho que neurocientista, psiquiatra, que ele utilizou justamente para entender o cérebro. E essa U-Net, ela, assim, é uma arquitetura que, na época, foi até curioso. Assim, a gente começou a usar a U-Net simplesmente porque funcionava para algum caso, mas, hoje em dia, ela assim, saiu na frente. Inclusive, tem um artigo que é o Wang, 2019, que ele introduz a TurboNet, se não me engano, a TFNet, e ele comparou todas as arquiteturas, inclusive, por exemplo, a LSTM, etc., assim, para fazer previsão de Navier-Stokes. E ele encontrou que assim, a U-Net, se não me engano, era a primeira ou a segunda, assim, depois da dele. Né? Claro que o artigo dele argumentava que a arquitetura dele era melhor, mas a U-Net estava melhor do que a LSTM, do que redes recorrentes. Então, assim, para ver o quanto ela é bem sucedida. E, hoje em dia, assim, quase todos os artigos, quando usam uma técnica nova, comparam direto com a U-Net. E agora, os resultados. Né? Bom, como eu falei, eu ia explicar sobre os casos. E, bom, aqui sobre o caso de uma simulação. A ideia é o seguinte. Imagina que você tem um vídeo no YouTube, que, sei lá, tem 10 minutos. Você pega 7 minutos desse vídeo,
trata esses 7 minutos, treina uma rede neural com 7 minutos, e você quer prever os 3 restantes. Aí você pode pensar, mas tipo, não tem como fazer isso, né? Prever muito, mas lembre-se que nesse caso em específico tem a física ali para guiar. Não é uma coisa simplesmente ali do nada, tem a física por trás. A ideia é aprender a física. Mas é basicamente isso, essa simulação de um caso. Que a gente usou a PNSS3, a gente introduziu uma loss function que a gente chamou de loss function geométrica no artigo. E a gente fez 2 tipos de análise. A análise direta, que é basicamente você pega uma simulação, adiciona para o modelo, faz uma predição, adiciona outra simulação, modelo, predição. E a gente também fez a análise iterativa, que é adiciona uma simulação para o modelo, ele vai prever, você pega essa previsão, alimenta para o modelo, previsão, e aí você faz esse loop. E é uma coisa assim, iterativa. Então, aqui, os dados iterativos. Iterativos não, diretos, desculpa. Bom, esse vídeo ele é ruim porque a gente não consegue observar que tem ventos sendo formado aqui. Tá? A gente consegue, talvez, observar um pouco mais aqui. Mas o touro ele basicamente faz umas ondulações assim que tem ventos acontecendo. Esse aqui é o target, a predição, e um menos o outro. Né? Bom, o erro deu menos do que 1%, então estava ok. Mas, se você observa essa diferença aqui, você começa a encontrar umas coisas um pouco curiosas. Quando você coloca o grid da simulação numérica em cima, casa perfeitamente com esses erros que a gente está vendo aqui. Isso nos indica que a rede ela tem problema com resolução. Então, assim, onde a resolução é menor, que é essa parte externa e essa parte aqui, ela aprende de uma forma pior. Onde a resolução é melhor, que é o centro aqui, ela aprende melhor. Então, a gente encontra uma limitação logo de cara, que é a resolução dos dados. Mas aí também a gente faz uma análise indireta, que eu chamo, que a gente calcula a massa e a densidade média, bom, a gente não alimenta isso diretamente para a rede, então assim, a gente calcula isso através de integrações do mapa de densidade, e a gente encontra que ali está menos do que 1% também. Então, está dentro do aceitável para a gente. Mas aí, quando você vai para o iterativo, uma coisa começa a acontecer. Bom, o iterativo é aquele que vai somando, fazendo o loop. Né? Ou seja, o erro, sempre vai ter um erro numérico, erro computacional associado, sempre. Então, esse erro vai somando e a ideia é que cresça linearmente. Só que chegava a um ponto aqui que o erro começava a virar exponencial. E a gente fala, o que está acontecendo aqui, nessa parte aqui, para o erro, do nada, crescer de forma exponencial? E a gente foi, então, analisar esse problema. A ideia foi fazer o cálculo da massa para todos os R's, e assim, a gente definia um R, calculava a massa para cá e calculava a massa para lá e comparava. A gente foi fazendo isso para todos os raios, até que a gente chegou ao raio de 13 raios de Schwarzschild, que é muito próximo do buraco negro. Tá? Nessa parte dos 13 raios de Schwarzschild, a gente percebe que dentro dos 13 raios de Schwarzschild começa a ter o problema desse crescimento exponencial, enquanto para trás está simulando bem, assim, tá aprendendo bem. Então, o que aconteceu nessa parte aqui que deu esse problema? Né? Então, a gente vai analisar a densidade agora, de uma forma 2D. De novo, acontece isso. E aí você vai ver que aqui o erro vai aumentando, 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 até virar uma coisa exponencial. O que está acontecendo é o seguinte. Bom, a gente já sabe que uma das limitações é a resolução, ou seja, a resolução polar, que são os raios bem menores, né, bem próximos do buraco negro, ela não consegue aprender bem. E tem um outro agravante. Esse buraco negro que a gente simula é um buraco negro que a gente chama de RIAF. Os buracos negros em estado de RIAF, eles são buracos negros que acretam bem pouco. E por que a gente simula eles? Né? Porque, em geral, a gente está interessado nesses tipos de buracos negros. Porque a boa parte dos buracos negros que nós vemos hoje em dia estão nesse estado. Então, o da Via Láctea está nesse estado, o da primeira foto está nesse estado, até o Gargantua do filme Interestelar está nesse estado. Então, assim, boa parte dos buracos negros estão... Então, assim, é de interesse nosso, assim, teórico,
fazer simulações desse tipo de buraco negro. Aí o que acontece é o seguinte, juntando esses dois problemas, a matéria, né, o gás está chegando em direção ao buraco negro, e vai chegando, só que a rede não sabe muito bem o que fazer, já por problema da limitação. Chega um ponto que a densidade fica tão alta ali que a rede simplesmente não sabe o que fazer e cresce exponencialmente, porque começa a dar uns erros absurdos. Ou seja, ela não entende que o buraco negro está acretando, porque ele acreta tão pouco, mas tão pouco, que ela não pega essa ideia. Mas eu já vou mostrar que a gente resolve esse problema na segunda parte do trabalho. Mas antes disso, eu comparei a parte até onde ela consegue simular certo, né, de forma correta, e comparei com a parte da simulação numérica. São 32 mil vezes mais rápido. Então, algo que demoraria 3 dias demorou 15 segundos para ser simulado. E mesmo com o tempo de treinamento, é 35 vezes mais rápido. Então, assim, compensa, no caso. Aí aqui as conclusões, que é basicamente a questão da limitação da resolução, mas que para simulação direta o erro é menor do que 1%, então funciona. Ou seja, o que ela é ensinada a fazer, ela aprende, de fato. Só quando a gente extrapola uma coisa que ela não foi ensinada, que aí começa a ter problemas. Mas a gente encontra aí que ela tem esse problema de aprender o que acontece ali perto do buraco negro, a taxa de acreção, mas deu 32 mil vezes mais rápido. Aí a gente foi para a segunda parte do trabalho, que originalmente nem estava nem estava nos nossos planos, mas virou parte do plano. E a ideia é o seguinte, imagina que você tem 8 vídeos do YouTube, você alimenta 7 para a rede, e você quer que ela prevê um que ela nunca viu antes, dando as condições iniciais, e lembre-se, sempre tem a física ali por trás, né? A gente escondeu alguns frames de cada simulação que a gente alimentou, né, das 7 que a gente alimentou para ela treinar, e a gente vê que ela lida bem assim, com diferentes discos de acreção, com diferentes geometrias do problema. Então, assim, ela lida bem. E também ela lida bem com variabilidade. Deixa eu pegar aqui, peraí. Aí vocês vão até perceber, nossa, mas tem 40% aqui. O problema, de novo, o problema está justamente onde a resolução é pior. Então, onde está vermelho é onde a resolução é pior, e aí o erro começa a extrapolar. Mas se você considerar da parte geral aqui, ela aprende bem, inclusive ela acompanha bem a variabilidade do target. Então, está funcionando. Aí, a predição direta de algo que ela nunca viu antes, que é o PL0SS3. E aí, aqui ela... Opa, não tá aí. Aqui a gente vê que ela acompanha bem a dinâmica do disco de acreção, mas, de novo, existe esse problema aqui da resolução. Então, assim, esse problema da resolução vai acompanhar durante todo o trabalho, tá? Agora, no meu doutorado, que eu estou resolvendo isso, mas durante o mestrado foi uma limitação da UNET mesmo. Mas com erro menor, assim, do que 10%. Então, assim, uau, uma coisa que ela nunca viu antes, ela conseguiu aprender. Então, a física de um sistema desses. Aí, quando você faz a análise indireta da massa e da densidade média, você também encontra erros baixos. E, então, assim, ela está aprendendo. Agora, a predição iterativa. E aqui é a hora da verdade, porque lembre-se que, no outro caso, a gente teve aquele crescimento exponencial. O crescimento exponencial sumiu, não tem, só tem um crescimento linear, que é o esperado, porque o erro está somando sempre, né? Sempre tem um erro associado no final que vai entrar na rede e vai atrapalhar a predição. Mas esse erro é simplesmente você subtrair, porque pode ver, como é uma reta, é simplesmente um erro constante. Então, é só você subtrair ele desde o começo. Então, não vai ter tanto problema assim, porque é um erro numérico. E aí, a massa, de novo, ela é bem preservada. Então, não tem aquele problema. A gente utilizou o 13 raios de Schwarzschild comparado, porque foi o número que a gente encontrou naquele outro sistema. Então, deu certo. E aí, a gente faz, de novo, a comparação das densidades em 2D. E aí, vê que, realmente, quando começa lá no final da simulação, ela começa a dar alguns probleminhas, mas é bem pouco comparado ao que estava antes. Ou seja, ela aprendeu
a taxa de acreção. Ela entende que o buraco negro está acretando, ou seja, a matéria chega e está entrando dentro do buraco negro e sumindo, entre aspas, da simulação. Então, tá ok. E, nesse caso, salvou 7.000 vezes mais rápido. Tá? Se você comparar e contar com as outras simulações, você encontra o valor de 32.000 vezes mais rápido também, porque o valor é basicamente o mesmo. Mas, para essa simulação em específico, foi 7.000 vezes mais rápido. Tá? E, bom, aqui é basicamente os resultados, mas eu vou mostrar aqui, que é basicamente o resumo. Ou seja, o trabalho a gente mostrou que a aprendizagem de máquina a gente consegue aprender e simular um disco de acreção com erro menor do que 1%. Tá? A gente utiliza esse tempo que a gente chama tempo gravitacional, que é um tempo assim, característico do sistema. Consegue simular até 70.000 tempos gravitacionais. Existe o problema de taxa de acreção, mas ele some quando você alimenta mais dados, ou seja, é esperado, né, quanto mais dados tiver, melhor vai aprender. Aprende a física e consegue generalizar para o sistema nunca visto. Mas existe a alimentação, que é a resolução dos dados. Esse problema da resolução dos dados é um problema que eu estou resolvendo agora, inclusive já resolvi no meu doutorado. Né, a gente já está até no final assim, da publicação de escrever um artigo sobre isso, que a gente utilizou um outro tipo de arquitetura que não depende mais da resolução. Então, isso a gente consegue resolver. E agora, no meu doutorado, a gente está adicionando campos magnéticos e relatividade geral também para aumentar o nível de complexidade. Inclusive, os de relatividade geral são 3D também, então a gente adicionou ainda mais. E, rapidinho, sobre... além do trabalho esse que eu mostrei até agora, a gente fez um segundo artigo que foi utilizar redes neurais para fitar energia, espectro de distribuição de energia. Esse aqui, se vocês verem o nome, é justamente o buraco negro da foto, o M87. Os pontos são os dados observacionais. Os verdes são os dados estimados pela física, né? Então, através de resolvendo equações. E em preto é o da rede neural, que a gente chamou de Agnes. Então, basicamente, era adicionar parâmetros do disco de acreção, como a taxa de acreção, a densidade média, o gama do gás, enfim, vários parâmetros. E, no final, a gente ia ter o SID do sistema. A gente treinou várias e várias vezes e deu muito certo. Assim, conseguimos salvar um tempo assim, razoável, bem alto. Então, ele conseguiu assim, simular bem. A gente nem consegue ver a diferença de um para o outro, ou seja, da física para que a rede neural devolveu. E até hoje mesmo saiu um artigo que ele usa física, né? É uma biblioteca em Python para fazer isso. E a gente está até pensando em conversar com esse pessoal para, quem sabe, adicionar o Agnes como, né, ali junto para acelerar o processo. Então, é basicamente isso, gente. Obrigada. Se tiver alguma pergunta também. Pessoal, alguma pergunta? Boa tarde, Alberta. Parabéns pela sua pesquisa. Eu tinha duas perguntinhas. Uma era para tentar entender melhor a rede e o que exatamente ela faz. É um pouco básica essa pergunta. Porque, você tem um código Pluto, não sei, ele é volumes finitos? O código Pluto. Ele é volumes finitos? Diferença Então, ele está resolvendo o fluxo. A rede aprende isso, dada uma informação de uma entrada numa célula, para onde vai a dinâmica daquela variável? Isso. Aprende... Mas basicamente é isso que ela está aprendendo. Tipo, você tem a célula e aí você aprende justamente a dinâmica disso. E é por isso que o problema de resolução... Nas duas dimensões, nas duas direções. E é por isso que o problema da resolução é um grande problema, porque... ela aprende isso e aí acaba que tendo essas condições de boundary, né, de contorno, ela acaba pegando e aí isso afeta. Quanto pior a resolução, pior fica esse problema.
Agora, no doutorado, a gente está mudando isso, que o que a gente faz é pega essa arquitetura, que foi usada no métodos finitos, joga dentro do espaço de Fourier, que aí você não depende mais de elementos, agora você depende de modos, né? E você consegue definir quantos modos você precisa, que é metade mais um, né? E aí, você aprende dentro do espaço de Fourier, e depois volta de novo para o espaço euclidiano, que de novo volta para métodos finitos. Essa é a melhor forma assim, de contornar o problema, mas nesse trabalho, sim, foi métodos finitos. Agora, a arquitetura, ela basicamente faz aquele mapeamento que eu mostrei, né? Que você tem a matriz, e aí ela passa por cima, é um filtro, que é uma convolução de transformada de Fourier mesmo, assim, você consegue encontrar. E ela passa por cima e vai jogando, e é por isso que ela é tão sensível essas condições de contorno. Certo, e você mostrou ali no momento a resolução é variável, certo? A resolução, então ela é mais refinada próximo do buraco. E a sua função de perda também dependia do espaço, era por causa disso? Era Exatamente por causa disso. Era por causa disso, porque tinha regiões que ela não conseguia aprender bem, porque a resolução era tão baixa que, enfim, dava por aí. Então, e às vezes ela esquecia, tinha casos assim que ela esquecia basicamente onde tinha que aprender. Então, por exemplo, aqui é uma resolução baixa, eu vou ignorar essa parte. Aí ela não aprendia nada daqui, só aprendia resolução alta. Ou o contrário acontecia. Ela focava só na parte de resolução baixa e esquecia a resolução alta. Então a gente tinha que encontrar uma forma dela aprender, prestar atenção em todos ao mesmo tempo. Foi uma questão de testes, porque vocês testaram outros approaches para essa... Ou foi, por exemplo, foi de cara, vocês pensaram nisso ou não? Vocês colocaram uma função de perda uniforme inicial? Então, a gente colocou primeiro uma função de perda uniforme, a gente viu que não estava dando certo, e assim, foi quebrando a cabeça, olhando assim, tipo, ficando encarando o computador por um bom tempo. E aí eu falei, não, alguma coisa está acontecendo aqui, e assim, ela não tá conseguindo aprender. Aí foi uma ideia, falei, olha, então assim, talvez, será que dá pra gente forçar ela a aprender aquela parte? E aí foi nisso que nasceu a geométrica. E se você vê a segunda parte do trabalho, não é mais uma função geométrica, porque varia o touro, né? O tamanho do touro varia de simulação para simulação. E aí o que a gente fez agora é uma loss function que depende da densidade. Então, onde a densidade está maior, ela tem um peso, onde a densidade está menor, ela tem outro peso. Porque aí, no caso, seria uma questão de informação importante naquele local do grid. Aí vocês vão usar... porque a parte de resolução menor, que é nas polares, ali não tem gás, basicamente. Então não tem coisa para computar, não tem informação relevante. Só em simulações assim que tem jatos, aí o jato vai acontecer ali e eles colocam a resolução alta ali. Mas nesse caso a gente não ia ter jatos, então assim, a gente podia ignorar aquela parte só. Perfeito, obrigado. Mais alguma pergunta? Oi, Roberta, muito obrigado pela palestra, obrigado por ter vindo aqui também no INPE. Incrível o seu trabalho, então parabéns mais uma vez. Você mostrou que você fez a simulação usando a UNet e uma outra rede, né? Que era uma que tinha várias camadinhas assim que ia descendo. No finalzinho você mostrou, ou eu talvez esteja enganado. Eu queria saber, além da UNet, né, se você usou outras redes, qual foi o critério que você usou para escolher o número de camadas? Se você teve algum... Então, a UNet em si, a gente usou a tradicional, a do artigo lá, que, enfim, acho que todos os artigos usam basicamente o mesmo número de camada, enfim, só alguma coisa ou outra. Então, a gente usou a tradicional mesmo. A gente não mudou muito, assim, a UNet. O que a gente mudou é o número de filtros. Aí a gente fez um teste, né, 32, 64 e 128. Aí 32 não fazia muita diferença, então a gente usa o 32 porque o custo computacional é menor. Já a outra, a segunda, a gente fez um grid search. Então, a gente colocou lá os números e disparou, porque era bem rápido, por ser uma rede consideravelmente pequena, né? Então, foi bem rápido, a gente só disparou ali em uma tarde, assim, deu os melhores resultados. E aí, aqueles números parecem aleatórios, mas não, a gente colocou o grid search lá, tipo, um intervalo de tantos neurônios, de tantas camadas, e ela rodou, e aí o que tinha um erro menor, a gente usou ela como o baseline. Você falou também que você usou uma técnica que utiliza o espaço de Fourier, né? Uhum. Você pode comentar um pouquinho mais sobre essa técnica, por favor? Sim, então, eu não usei nesse trabalho, né? Porque o grande problema desse trabalho, como eu mostrei, é a resolução.
E aí, quando chegou no meu doutorado, a gente queria resolver esse problema e, ao mesmo tempo, aumentar a complexidade. E a gente viu que a UNet não seria a ideal nesse caso, porque ela já tinha essa limitação que a gente encontrou. Aí, depois assim, de tentar, a gente foi atrás de attention, porque na época estava todo mundo falando de attention, a gente foi atrás de attention, foi atrás das LSTMs, foi atrás da TFNet, todas elas, mas todas elas, em algum momento, barrava com o problema de limitação da resolução. Aí, ano retrasado, se não me engano, aliás, a própria Anima, que ela é a diretora de AI da NVIDIA, lá no Vale do Silício, eu já tinha conversado com ela sobre isso, aí ela já tinha falado da FNO. E aí, ano retrasado, o João Paulo, que é o que fez a colaboração ali, ele também citou a FNO. E a FNO é um trabalho lá da NVIDIA, do grupo da NVIDIA, da Anima. E a ideia é o seguinte, você pega e você faz a transformada de Fourier da imagem, né? E aí você joga isso para dentro do espaço de Fourier. Você coloca todos os modos como variáveis de aprendizado. Então, ele vai usar os modos como variáveis. E aí ele vai começar a calcular os pesos normais. É como uma rede neural normal, só que dentro do espaço de Fourier e dependendo dos pesos. E aí, no final, você volta, né, faz a transformada inversa e volta para o espaço euclidiano. E o interessante disso é porque, como você está dentro do espaço de Fourier, todo o aprendizado ela não depende mais do pixel, né? Você depende só dos modos. Você define quantos modos você quer e você pode usar quantos. Então, assim, uma das coisas não depende da resolução. E a segunda coisa você pode treinar uma 64 por 64 e usar exemplo de 512 por 512. Porque os modos de Fourier vão ser a mesma para a física. Então, assim, a EDP por trás vai ter a mesma resposta do Fourier. Então, e ela funciona bem, assim. Então, a gente está usando esse aprendizado agora, as FNOs. E elas são, assim, eu estou assim, em choque com a capacidade delas. Hoje em dia, assim, acho que boa parte do pessoal de fluidos está usando as FNOs. Mas, basicamente isso. É uma rede normal, só que você sempre joga dentro do espaço de Fourier e ela faz umas combinações com os pesos, e os pesos se tornam variáveis também. Então, pessoal, infelizmente o tempo está um pouco curto, mas... Mais uma? Tá bom. Você foi privilegiado. Você tem contribuído bastante. Não, sobre esse seu último comentário, eu já tinha essa pergunta para fazer, já estava vendo se ia ter tempo mesmo, mas eu não me segurei. Se você treinar alguma de 64 por 64, ok, ótimo, mas tem física que depende da resolução para aparecer, né? Então, se você... que era até uma outra pergunta que eu ia fazer. Se agora você está indo para colocar... MHD, né, botar campo magnético, também tem ondas, choques, coisas associadas a só esse tipo de... Tudo bem, queria até saber mais como você conseguiu imitar, né, o efeito MHD e tudo mais, só com aquele tensor e aquela função pseudo-newtoniana, mas aí talvez se você tivesse usar um dataset maior por causa dessa física extra, porque tem informações extras, dinâmicas extras que não tinha antes. Sim, com mais complexidade a gente está usando mais dados. Agora, nesse caso, nesse trabalho, se não me engano, foi 6 mil dados, se não me engano. Agora a gente está beirando os 20 mil dados com MHD, e para GRMHD a gente está indo para 200 mil dados. Então, assim, a gente está escalonando pouco a pouco, assim, com a complexidade. Mas isso que você falou da física, depende da resolução, isso é muito verdade. Inclusive, por isso que, igual... O argumento do artigo, inclusive do FNO, é que você pode treinar 64 por 64 e aí você encontra a solução. Mas o ideal é você treina com a melhor resolução que você tem, porque quanto melhor a resolução, mais física vai ter ali, né? Mais detalhes você vai ter. Então, o que a gente encontrou a gente está usando 128 por 128. Não é o ideal ainda, mas assim, custo computacional é esse, sabe? Porque 256 demora muito, assim, é absurdo o quanto demora. Então, a gente está treinando com 128, 128, e aí a gente faz a comparação com 64, 64, 256, 256. Mas, sim, tem as limitações, porque quanto melhor a resolução, mais detalhes vai ter. Então, tem essa microfísica aí que a gente não pode argumentar. Então,
Novamente que o tempo está um pouco curto, eu tenho certeza que mais gente tem pergunta para fazer, eu mesmo tenho pergunta, mas a gente vai para o coffee break, então vai ter um tempinho de conversar. Novamente um prazer enorme receber você aqui, em nome do INPE é uma grande honra, espero que você esteja gostando daqui, bem, gente como a gente tem um doutorado para defender, eu desejo aí todo o sucesso do mundo. Lembrar aqui também que está tendo o Workup Art e está tendo a avaliação. Eu peço para vocês avaliarem lá, deixa mais meia hora mais ou menos, a gente vai sortear uma caneca. E é isso. Muito obrigado. Vamos para o coffee break, a gente conversa mais e a gente retorna depois. Nem precisou pedir por palmas, né?